Olá! Vamos direto ao assunto nesta nossa análise de hoje, porque o tema é fascinante. Afinal, como montar um time profissional de futebol? É exatamente aqui que aquele sonho apaixonado de ter uma franquia esportiva encontra a realidade nua e crua da gestão. Para quem ama o esporte, a ideia de criar uma equipe do zero é mágica, mas exige muito mais do que apenas entender de táticas lá no gramado. Sabe aquela visão glamurosa de erguer taças com chuva de papel picado e estádio lotado? Pois é, vamos contrastar isso com o trabalho preparatório e a burocracia pesada que rola solta antes mesmo da primeira bola rolar. O que é realmente preciso para fundar um clube de futebol profissional hoje em dia? Não é só juntar 11 talentos, é montar uma máquina organizacional complexa. Para entender essa jornada, a gente vai passar por 5 passos rápidos. O apito inicial da burocracia, a escolha da estrutura corporativa e a tal da SAF, o custo e a viabilidade financeira, a montagem do elenco profissional e, por fim, a gestão sustentável de longo prazo. Então, vamos dar o pontapé inicial com a primeira etapa, o labirinto da burocracia e a fundação legal. Nenhum projeto ambicioso sai do papel sem uma base legal sólida como uma rocha para ser reconhecido pelas federações oficiais. O ciclo de vida de um clube começa nas mesas de escritório. Primeiro, elaborar o estatuto, depois tirar um CNPJ específico e um alvará municipal. Em seguida, vem o processo de filiação e, claro, um detalhe crucial, registrar a marca, o escudo e as cores lá no INPI. Sem isso, a identidade do time fica desprotegida logo no dia 1. E olha só o tamanho desse obstáculo. Só para conseguir entrar na federação local estamos falando de mais de 12 etapas obrigatórias. Tem que aprovar a ata de assembleia, apresentar a lista de conselho fiscal, comprovar o pagamento de um monte de taxas tributárias e até tirar certificado de clube formador da CBF. É a prova definitiva de que, nos bastidores do esporte, a paciência é uma virtude obrigatória. Avançando para o nosso segundo ponto, clube ou empresa, a grande escolha da estrutura corporativa. A forma como a entidade nasce juridicamente dita todas as regras do jogo. E aqui entra o conceito brilhante da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. É um mecanismo legal novíssimo, criado pela Lei 14.193 em 2021, desenhado justamente para profissionalizar a gestão. Esse modelo transforma os times em empresas especializadas, o que destrava a chegada de investimentos privados e ajuda a reestruturar com segurança aquelas dívidas históricas que sufocam tantos times. E é vital comparar os dois cenários. De um lado, temos o modelo histórico de associação civil sem fins lucrativos, que pertence aos sócios e trava muito investimento. Do outro, a estrutura corporativa da SAF, que assume os ativos do futebol e trata oficialmente o esporte como um negócio escalável e pronto para receber capital externo. É uma verdadeira revolução. Mas, na verdade, não precisa se preocupar com a perda da alma do time, porque existe uma trava genial aí, as ações de classe A. Mesmo quando o controle vai para os investidores, o clube original guarda essas ações especiais que dão poder de veto. Ou seja, ninguém pode chegar e simplesmente mudar o nome, trocar as cores, o mascote, ou levar o time para outra cidade sem autorização. A história fica protegida. O que nos leva à etapa 3, estrutura e viabilidade financeira. O custo real do jogo. 200 a 500 mil reais. Para colocar as coisas em perspectiva, esse é o piso absoluto, o mínimo do mínimo de custo inicial, só para tirar um time profissional de divisão inferior do papel legalmente e colocar para funcionar. É um número que assusta, e isso só para as divisões mais baixas. E a torneira não fecha depois da abertura, porque o custo mensal é altíssimo. Tem os salários, a manutenção do centro de treinamento, além de custos massivos com viagens, hospedagem e alimentação a cada rodada, sem falar em equipamento médico. Com uma taxa de queima de caixa tão intensa, ter patrocínios sólidos e uma reserva para pelo menos 6 meses não é luxo. É literalmente uma questão de sobrevivência. Por isso, inteligência na infraestrutura é tudo. Evite o erro fatal de assumir dívidas para construir um estádio do zero no começo. A grande sacada é minimizar as despesas, firmando parcerias com prefeituras para garantir um estádio ali com capacidade de 2 a 10 mil pessoas e um espaço de treino funcional. Vamos ao ponto 4, a montagem do elenco profissional, onde as leis encontram as contratações.
Com dinheiro no caixa, é preciso assinar com um mínimo de 22 jogadores, e a gestão precisa equilibrar dois universos jurídicos gigantes: as leis padrão da CLT, que garantem limite de 44 horas semanais, férias e 13º, e as regulamentações super exclusivas da Lei Pelé, que trazem limite de 5 anos por contrato, direitos de imagem e aquelas multas rescisórias altíssimas. Agora, preparem-se para um choque de realidade. 80%, mais de 80% dos jogadores profissionais ganham menos de R$1.000 por mês. Esqueça um pouco os contratos multimilionários da TV. Na base da pirâmide do mercado esportivo, a realidade é feita de suor e orçamentos extremamente apertados. E uma dica de ouro na gestão: a comissão técnica. Investir pesado nessa equipe de apoio, técnico, auxiliares, fisioterapeutas, médicos, muitas vezes traz um retorno muito maior do que torrar tudo em um único jogador estrela. Uma equipe forte de bastidores previne lesões que custam caro e garante a disciplina tática que ganha campeonatos. O que nos traz a nossa quinta e última etapa: a gestão sustentável e a visão de futuro. Para garantir que o clube prospere por décadas, é preciso focar na base. Criar categorias de base é a verdadeira jogada de mestre. É o que vai fornecer talentos e garantir receitas futuras incríveis. Misturando isso com parcerias regionais, marketing digital moderno e muita disciplina financeira, a gente tem a receita de um projeto vencedor. Mas cuidado! Existe uma armadilha clássica: a pressa. Exigir resultados imediatos em campo e gastar o que não tem para forçar promoções rápidas de divisão é o atalho mais comum para a falência. A pressão de investidores impacientes pode simplesmente implodir anos de planejamento cuidadoso. E depois dessa verdadeira maratona, fica uma reflexão fundamental. Será que só a paixão pelo esporte é suficiente para sobreviver a essa montanha-russa burocrática e financeira do futebol profissional? O negócio exige extrema disciplina para construir um legado de respeito. O campo de jogo sempre oferece possibilidades infinitas, mas a base de tudo começa fora das 4 linhas. Fica aí o questionamento para continuarmos pensando sobre a verdadeira arte de montar um time profissional.